E aí vamos nessa para mais um vídeo da Jornada 90. Hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre asma, particularmente sobre asma exacerbada, né? Como é que você vai tratar o paciente com asma na emergência. Primeiro, a gente precisa classificar e categorizar esse paciente de acordo com a gravidade. O que a gente tem ali dos guidelines, das recomendações, é que a gente consiga, para a gente classificar o paciente, é usando o Peak Flow. Essa é uma ferramenta que é praticamente ausente para a gente, né? Não sei se no seu serviço tem, mas eu particularmente nunca trabalhei na emergência que tinha disponível um Peak Flow para a gente fazer nos pacientes com crise de asma. Mas se você tiver disponível, aquele paciente que tem um Peak Flow ali abaixo de 50% do predito para ele, é um paciente que tem um quadro de asma grave. A gente tem alguns sinais clínicos para a gente ver isso aí, mas que eles não são tão bons. O paciente fazendo a frequência respiratória acima de 30, uma frequência cardíaca acima de 120, o paciente que está com dificuldade de fala, o paciente que está com uso de musculatura acessória, esse paciente é um paciente potencialmente mais grave. Porém, como eu disse, esses sinais aí não são tão bons, porque o paciente pode estar com o pulmão completamente fechado, completamente obstruído e não apresentar nenhum desses sinais clínicos. Então, é importante você ter um feeling aí muitas vezes nesse quadro de asma para que você não deixe passar esse paciente mais grave quando você não tem disponível o Peak Flow. Quando você definiu isso aí, você conseguiu categorizar o paciente que é grave, moderado, que ele também vai classificar pelo Peak Flow, ou leve, mas muitas vezes você não consegue diferenciar clinicamente um paciente de moderado a grave, termina tratando todo mundo como grave, considera todo mundo como o pior cenário, para que não deixe passar nada. E aí, o que é que você vai fazer? Primeiro, você precisa avaliar se esse paciente ele tem algum sinal de deteriorização clínica, né? Do jeito que ele chegou na emergência, se ele vai piorando, é aquele paciente que está piorando rápido, é um paciente que tem você tem a impressão de que ele vai evoluir mal. Então, isso aí é uma indicação de você entubar esse paciente, definir a via aérea. No paciente asmático, talvez ali esperar um pouquinho mais, a gente vai ver um pouquinho com relação ao tratamento, mas se ele não responder as primeiras medidas, né, considerar essa questão da via aérea definitiva. Uma segunda indicação para você definir a via aérea desse paciente é o tórax silencioso. Então, o paciente que chega muito grave com tórax silencioso é uma indicação formal de você entubar esse paciente. Porém, no paciente com asma, talvez você consiga esticar um pouquinho a corda. E aí, depois que você avaliou essa questão de uma gravidade maior, se você vai precisar de uma intervenção de ser mais invasivo para esse paciente, você vai começar a fazer as medidas de resgate. Quais são as medidas de resgate? Você vai fazer o broncodilatador, né? O beta-agonista de ação curta, o SABA, você vai fazer de 4 a 8 puffs. Algumas literaturas colocam que você pode usar até 10 puffs, então é uma medicação que você tem uma margem de segurança aí bem razoável para você usar. Então faz de 4 a 8 puffs, fica ali no meio termo, faz 6 puffs de 20 minutos na primeira hora. Se o paciente ele tem uma asma moderada a grave, você já pode colocar o ipatrópio, né? O que a gente tem mais comum atualmente é o Duovent. A gente antes tinha o Berotec e o Atrovent para fazer nebulização, atualmente a gente não tem mais Berotec, não nebuliza mais paciente sintomático respiratório, então você vai ter as bombinhas, né, com os aerosóis para você poder usar. Faz esse resgate aí com SABA e o ipratrópio, 3 doses na primeira hora, né, então você vai fazer 4, 6, 8 puffs de 20 minutos, tanto do salbutamol como do ipratrópio você pode usar, é a mesma dose que você vai usar, quantidade de puffs, e você reavalia na primeira hora. Digamos que o paciente chegou mais grave, o paciente chegou mais descompensado, um paciente tórax silencioso, você já pode ali lançar a mão dessa primeira medida de resgate e reavaliar. Fica ali do lado do paciente, é uma medicação que tem uma resposta muito rápida, então avalia. Se esse paciente não melhorar e ele continuar afundando, aí você define a via aérea dele. A priori, ele dá uma chance para ele responder, né? Esse era o parênteses que eu queria fazer, falando lá do que eu falei no começo do vídeo. Depois que você fez essa primeira hora aí, você vai avaliar se o paciente melhorou ou se ele continua ruim. Nesse paciente que ele melhorou, você consegue, se ele tiver condições clínicas, você avaliou ele melhorou da exacerbação, tem um fator bem definido, você pode até mandar ele para casa com segurança. No paciente ali que ficou mais ou menos, você não acha que ele melhorou tanto, esse aí existe a recomendação de você começar corticoide para ele ali no momento da emergência. A recomendação do corticoide para o paciente com asma é depois da primeira hora do paciente que não responde, ou naqueles pacientes que já chegam mais graves. A dose do corticoide recomendada é de 40 a 60 mg de PRED
por 5 a 7 dias. Alguns autores sugerem usar metilpred numa dose um pouquinho mais alta, até 125 mg, se for um paciente mais grave, você fazer 32 mg de metilpred também, fazer um equivalente de metilpred de 40 a 60 mg de pred, fazer de metilpred para o paciente que você acha que está moderado, tudo. O que a gente tem de dado científico, de dado estatístico, é que não existe uma grande diferença e não existe uma certeza muito grande com relação ao benefício de corticoide, nem com relação ao benefício de um corticoide sobre o outro, né? Metilpred, ou prednisolona, ou prednisona, não sabe dizer o que é melhor, qual é que o paciente responde melhor. Mas o que a gente tem bem definido é que o uso do corticoide nessa primeira hora diminui a recidiva do paciente e melhora o desfecho dele a curto, médio prazo, né? Então, nos próximos 14, 20 dias ali, esse paciente tende a exacerbar menos. Então, é importante que você faça corticoide nessa primeira hora. O corticoide também vai para o paciente que tiver alta, né? Então, quando você mandar o paciente para casa, aquele paciente que melhorou, ele vai com corticoide também. Outra medicação que você pode usar também é o sulfato de magnésio, né? Você vai fazer uma dose de 2 gramas naquele paciente que está mais grave e não está respondendo também às medidas de resgate. Então, assim, basicamente é isso que você vai ter para fazer no paciente de emergência. Existem alguns detalhes a mais que a gente pode aprofundar em outros vídeos, mas de forma geral, de forma rápida e objetiva, que é a proposta desses vídeos da gente aqui, que a gente está fazendo todos os dias, basicamente é isso. Você vai avaliar a gravidade do paciente, definir se o paciente é leve, moderado ou grave, definir se ele tem uma chance de piora clínica, de deterioração clínica rápida, né? Você vai ver se ele precisa definir a via aérea ou não, fazer as medidas de resgate com SABA e o ipatrópio e corticoide na primeira hora. Se o paciente continuar sem melhorar também, você faz o sulfato de magnésio. Lembrando, a dose do corticoide, se você também, o que a gente tem muito comum também é a hidrocortisona, né? Então fazer o equivalente a 40 a 60 mg de pred, tá? Então vai ficar ali em torno de 200 mg de hidrocortisona. Então, era isso que eu queria falar com você hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido algo novo. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você curtiu, compartilha com alguém para a gente poder espalhar o conhecimento e para cada vez mais pessoas possam prestar a melhor assistência para os seus pacientes. Por hoje é só e vejo você no próximo vídeo.